frutas, quando fazer a vitamina, não usa todas as frutas de uma vez. Usa 2 tipos, depois 2 tipos, para a pessoa sentir diferença no sabor, tá? Os legumes, cada dia faz um tipo, você vai amassar ou vai bater de acordo com o paciente, mas coloque esses legumes separados, tá? O que você pode usar de utensílio nesse caso é usar o mix em vez de liquidificador para quantidade menor. Ah, mas eu vou bater toda aquela abobrinha? Não, bate menos no mix. Só que na consistência ele foi lá orientado já pela fono, porque a consistência para o tipo de paciente é o mais importante. Só que apresentar tudo misturado todos os dias não tem prazer, tá? Não tem prazer mesmo. Aí o tipo de alimento que vai ser oferecido tem todos os dias. Ele não pode comer feijoada nunca mais? O que vocês acham? Não pode? Por que não? Pode. Desde que esteja na consistência que ele pode, você pode fazer o prato feijoada, porque ele tem bastante caloria. Se tiver um arroz macerado junto na consistência que a fono já orientou, testa primeiro. Testando antes dá certo, tá? Então não tem alimentos proibidos se não tiver doença, alguma outra doença associada. O que tem é consistência proibida. Fique claro isso, tá? Depois me pergunto. Eu dou na base que como tudo, né? Então, usar macarrão. Você está falando da feijoada, né? Porque eu tenho a doença, então como de tudo. Comer pastoso, você come um volume maior, tem que tomar cuidado, né? Porque para matar a fome, vamos supor, eu como em meia hora. Se eu for comer pastoso, meia hora eu como muito, né? Preciso mastigar. Você, se não tiver nenhuma outra doença associada, não tiver colesterol alto, não tiver triglicérides, não tiver nenhum problema associado, a parte que você vai fazer agora muito é importante, é o que ela está falando, porque esse é um alimento calórico. Então, a quantidade, a importância numa fase ganhando peso é diminuir o tamanho da porção, tá? E aí não esquecer de comer os legumes, porque como é mais difícil, o legume não é tão saboroso. Então você acaba deixando e comendo os alimentos mais calóricos, então toma cuidado com isso. Tá? Não que não pode, não tem nenhum problema. Então na consistência certa, eu falo que tudo pode. Então tem que moderação. Ele tá bem. Tá bem? Difícil fazer uma pizza, ficar pastosa. A gente pode um dia fazer juntas, tentar alguma coisa, porque realmente as massas são... O que você pode tentar é fazer um macarrão com gosto de pizza, né? Porque aí daria mais certo, você misturar os ingredientes para deixar ele na consistência, lembrar o sabor da pizza, mas a apresentação não vai ficar com a cara da pizza. Se a pessoa ainda puder mastigar a mussarela, por exemplo, fica mais fácil. Agora, se não puder, de repente é o caso de usar um parmesão só, tá nesse macarrão com cara de pizza, colocar orégano para lembrar do sabor da pizza, um manjericão talvez, mas tudo em folhinha, aí realmente testar. Se o paciente pode essa consistência. Tá? Mas realmente a pizza, mastigar aquela massa dura, fica difícil. A gente está tendo só a cobertura, né? Raspa da pizza e processa a parte. Só o recheio, né? É porque a mussarela ela tem algumas que são bem... Fica esquisito, não é chiclete. Eu acho que até a mussarela fica mais fácil usar um parmesão porque ele é ralado, né? Porque mesmo a mussarela ralada, ela junta toda, né? A mussarela ela junta o catupiry é uma boa. O catupiry dá certo. O sabor não é o mesmo, mas dá certo. E massa também, eu acho que tem massa fininha, mais suave também, que você não precisa deixar esturricar. Você pode fazer uma massinha mais macia, úmida e não deixar assar, você não ficar pode ressecado. Massa seca, Dá pra fazer uma pizza, depende do... Gente, é boa vontade. Testar em casa, criatividade. Tem coisas que a gente pode lembrar dos sabores sem nem comer aquele alimento. Tá? Uma dica pra pipoca. Não, pipoca eu tava pensando aqui. Tava aqui quieta pensando na pipoca. O que a gente podia fazer? Porque eu não adoro pipoca. Mas assim, realmente não dá pra pensar em nada, pelo menos por enquanto. Fazer outros pratos com milho, talvez, para lembrar do sabor do milho, mas o cheiro da pipoca... Mas não é evidente, chega na frente da TV e começa. Pipoca. Não tem. Eu ainda não consigo deixar nada, porque dá pra pôr a pipoca ali, que não muda o sabor dela. Aí o que eu acabo fazendo? Coloco no milho, aquela parte que tem aquela pelinha, dá aquela bolinha.
Tem alguns pacientes que de micro-ondas ele é mais mole, né? Dependendo da é casa. legal, por causa da casquinha que fica pior. Eu acho que dá pra vocês tentarem pensar em alguma outra coisa que amolece na boca. Existem, ó, eu vou falar de salgadinhos, tá? Porque tem alguns de milho que quando põe na boca ele é mais macio, mas aí é a casa de cada um, tinha que testar. Não dá pra falar que pode ou não, tá? Pipoca é o pior, com certeza. Eu acho que uma coisa que é fundamental, e que aí, claro, depende de uma mobilização da família. Eu acho que é muito difícil fazer, a família vai se privar de tudo por causa do paciente, mas eu acho importante, essas coisas que são muito importantes para a pessoa, não comer na frente dela. Sabe, se a pipoca é fundamental, sabe, tentar não comer na frente, é que é outra coisa que lembra, né? Mas assim, uma pizza, quer dizer, o resto da família pode ir na pizzaria e comer a pizza lá. Mas não trazer para comer na frente, porque os olhos não A veem. gente falando da pizza, eu lembrei de uma coisa que tem famílias que falam, que é a pizza do pão de forma. Que o pão de forma é molinho, dá pra fazer a pizza do pão de forma. Mas realmente, esses de comer na frente da TV, gente, é o que é pior mesmo. Não tem, dá pra substituir alguma coisa? Certo, não comer na frente da TV. A nutricionista orienta não comer na televisão. Então, eu atendo muito e as pessoas me pedem, falam, ai, ela precisa comer tal coisa. Você vem, vamos tentar, pelo menos sentir o gosto, não precisa engolir. De sentir o gosto, do olfato. E sentir, não necessariamente engolir. A gente faz bastante, mas eu acho que daí precisaria ter um auxílio da fome junto. Se daí tiver alguma coisa errada, ela tá ali, ela vai saber fazer. O que você usa para fazer isso? A gente usa o alimento que a pessoa vai provar. Se ela só não pode engolir. Ela não pode engolir. Então, por exemplo, Tem, ela olha, quer... eu tenho uma loja de produtos infantis, e lá tem uma chupeta que é barata, inclusive. Para criança que ainda não pode engolir fruta, Ah, eu sei, o alimento, eu uso. você já viu? Ela é toda furadinha. Já. Não dá para ser adaptado para o Então. paciente rancho? Então, por exemplo, colocar o alimento Porque ele ali, vai chupar e às todo o vezes eu sumo coloco da- uma gás ainda. Ela vai sentir só o sabor. Só o sabor. Não, vai ali engolir. não passa a Não fruta, passa nada. porque o furo é bem pequeno. Então, Quem mas aí eu acho- quem quiser como ver é que é? essa chupeta, eu tenho no site, na internet, tem o site da minha loja. E eu acho que é bem útil para quem tem rancho. Você porque coloca dentro, você morango, abre e põe morango dentro. você põe dentro da chupeta e essa pessoa vai segurar e chupar como se fosse só o caldo da chupeta. Né? Ele vai pôr a fruta dentro, mas não vai engolir. Resumindo. Tem paciente que fala que vai comer picanha. Eu falo, então vamos fazer na picanha lá, bem grossa, põe, vai sentir, vai chupar o caldo. Não vai engolir, vai só sentir o sabor. Entendeu? Mas, pode acontecer, já aconteceu comigo. Falou assim, ele falou que ia só e deu uma mordida com um pedaço de picanha. Já aconteceu, né? Então por isso que eu falo, pode dar errado, então tem que ter alguém que vai dar o respaldo. Entendeu? Né? Eu tenho uns folders que eu trouxe, depois eu dou para a senhora. Tá? Olha lá. A terapia precisa do quê? Uma terapia motora, né? Que você vai fazer o quê? Vai trabalhar a parte motora, exercício para fortalecimento. Para quê? Para comer, para falar, para respirar, né? A sensorial, né? Então, quem já viu atendimento tem que fazer massagem, tem que fazer estimulação de inervação, né? Usa gelo, que é para estimulação térmica, usa sabores. E a questão funcional, treino respiratório, treino de voz, né? Então a gente dá muito exercício de voz. Por quê? Porque a prega vocal vai ficando fraca, a voz vai ficando fraca. Tem que fazer exercício para quê? Para ter um tônus, para não ter, porque é importante para engolir. Né? Então eu já melhoro duas coisas ao mesmo tempo. Eu dou exercício para a voz e eu estou favorecendo a deglutição, porque a proteção ela vai vedar completamente. Né? Olha lá. É que aquilo que eu falei, tem vontade de comer, vamos tentar. Vai comer o hambúrguer dessa forma? Não. Né? Uma vez ele queria comer um paciente o McDonald's. Ele morava na esquina, aquele cheiro insuportável. Noite e dia. Né? Vamos, né? Então, tivemos que adaptar. Passou a vontade dele? Passou.
né? Mas não dessa forma que é apresentada. Alimentação. É importantíssimo, né, o acompanhamento da nutricionista, por causa da perda de peso. Ela vai dizer o volume e o tipo de dieta que o paciente precisa. E vai depender da fase, como a gente já falou, tá, pessoal? Vai ser mais ou menos calórica dependendo da fase que o paciente está, tá? É uma coisa, como eu falei, respeitando a consistência, não tendo nenhum outro problema de saúde, pode tudo, certo? Pipoca não dá, porque é consistência. E a fono, abaixo. Né, vai fazer a modificação no padrão, né, e nos hábitos de alimentação, tá? De acordo com a possibilidade de deglutição. Quer comer picanha? Né? A gente vai tentar a medida, né? E aí, assim, a gente está falando muito voltado, mas tem a questão toda de estimulação cognitiva. De conversar, olha, você vai comer tal coisa, o que é que você quer comer? Ele pode escolher, né? Não tem isso. Aquela picanha é bem mal passada, bem cortadinha, não vai? Dependendo da fase, não. Se tiver uma intermediária para uma avançada, e alguns na intermediária já não dá, hein? Né? Então, assim, a gente vai adequando com a possibilidade, mas sempre com a estimulação de linguagem junto. Não perder a referência de que aquela pessoa, né, merece saber o que está comendo, merece escolher, né? Tem todo um desgaste que a gente sabe, físico e mental, né? De quem cuida, de quem está ali no dia a dia. Mas, à medida do possível, sempre, né, dá atividades para a pessoa, porque tem essa questão toda aí comportamental, inclusive, de ter rotina diária. Hoje é dia de fazer tal coisa. Hoje é dia de... né? E hoje vamos fazer palavra cruzada. Hoje nós vamos fazer uma coisa na culinária. Vamos lá fazer o suco. Tem que deixar a pessoa ficar útil, né? Para ela não perder as habilidades cognitivas mais rapidamente. O que o meu marido quer comer, eu deixo. Tem dia que ele não almoça, mas ele comeu uma bandeja de Maria Mole. Maria Mole. Com coco? Maria Mole com coco? É. O dia Depois que será ele- papel ainda. Aí, tem sexta-feira que ele fala, você quer um sarapatel. Eu posso comprar qualquer coisa. Se eu não der o sarapatel, não acalma. Aí ele vai e come o sarapatel. Aí comecei, tem dia que eu não aguento sair quando eu chego em casa, aí eu dou o potinho e falo pra ele comprar ali perto de casa pra viagem pra comer em casa. Sabe o que acontece? A gente tem que tomar cuidado para não pular refeições, né? Ele está na fase inicial e tudo, mas daqui a um tempo, né? Tem que ter essa coisa dos horários. Até a gente precisa, a gente se policia em relação a isso, né? Uma coisa de saúde mesmo, comer a coisa balanceada, porque vai comer muita Maria Mole. E se desenvolve uma diabetes associada? Aquele dia ele comeu a Maria Mole. Mas amanhã ele não vai pedir Maria Mole. Então, mas dá uma, não precisa comer uma caixa, entendeu? É que eu trabalho o dia todo, então eu não tenho como controlar muita coisa. Aí eu sempre deixo as frutas lavadas, tudo no jeitão. Aí tem dia que ele consegue comer, só fruta. Mas pelo menos uma refeição de arroz e feijão ele come. Eu já diminui, o peso dele já estacionou. Então quando ele quer comer uma coisa assim fora, eu deixo. Porque ele não vai ficar tenso e vai conseguir ficar mais calmo. Porque assim, se ele comer aquela bandeja, é aquela bandejinha assim, ó, de 99. Aí, às vezes, ele janta ou não. Ou senão, quando eu vejo que ele só comeu aquilo, aí antes de dormir, dou uma saladinha de fruta ou um suco. Ou leite desnatado. Mas você aumenta essa língua. No caso aí, não é? Ele não comeu hoje, amanhã não vai repetir a bandejinha depois. Perdeu bastante peso. O que você falou? Então agora ele começou a tomar aquele remédio. Perdeu 20 quilos. Mas aí, ao mesmo tempo, vai também comer aquilo. O médico passou 2 tipos de remédio. É o remédio para movimento? É um para movimento e um para Porque o doente ele perde 2.500 calorias por dia, né? Por isso a perca de peso. O remédio começa a
relaxamento dos músculos dele, ele vai queimar menos calorias e vai ganhar peso de novo. Foi o que aconteceu com o Sarapatela ali, ó. Ele estava bem magrinho, né? Aí você tomou o remédio, você pode ver que ele não tem nem movimento, ó. Esse remédio... É que ele começou a tomar faz 2 semanas. E ele já tem um tempo tomando, ele recuperou totalmente o peso. Começou, ele estava bem pior. Melhorou bem, ele não ficava sentado assim, ele jogava bem. Esse medicamento ajuda muito. O nome da medicação. Ela que sabe aqui, ó. A esposa do Sarapatela. Ele toma Depakote, 500, Anafrinil, 50, só que não vende 50, são 2 de 25. Anafrinil, Depakote e Risperidona. Só que são remédios só com receita, né? Isso, e Clonazepam. Tem que encaminhar para aquela psiquiatra lá. Se doutora alguém quiser, ela encaminha. Ele tinha sobrepeso? Ele tinha, não, ele tinha programação. Não vende. Ele não passa Ele estava assim, quando eu comecei, quando eu levei ele no Hospital São Paulo, ele estava bem magro. E teve uma hora assim que ele falou muito. Aí o médico passou esses 2 medicamentos, ele deu uma melhorada boa. Porque desde que ele começou a tomar o medicamento, já fazia uns 15 dias que eu não via ele. Então você vê que até a coordenação, o jeito dele, melhorou bem. Melhorou bem. Ele acalmou. Em relação O corpo continua cansado. O corpo muito cansado. Mas daqui até aí 2 metros já cansa. Só quer ficar só deitado ou sentado. Já é interessante entrar uma fisioterapia, né? Então, eu falei com o médico, né? Para a gente saber se ele está comendo o suficiente nessa fase dele, uma fase diferente do que a gente está vendo assim, tem que avaliar a quantidade e a qualidade do alimento. Tem que fazer mesmo diário alimentar, tem que fazer uma avaliação bem concreta. E fisioterapia, com certeza. Porque ele vai trabalhar, ele está trabalhando, né? Ele vai trabalhar, ele come bem, só que ele estava perdendo muito peso. Muito. E aí um outro médico tinha diagnosticado ele como diabetes. E aquela diabetes e colesterol. Aí eu levei em outro médico e o médico, eu achei estranho uma diabetes fazer isso, né? E como eu já tinha problema de Huntington na nossa mãe e tudo, os familiares, e aí eu achei estranho, levei no posto, fizemos todo o exame, não deu nada. Diabetes, colesterol, dele normal, pressão tudo normal. Mas dependendo do médico, emagrecimento brusco pode ser diabetes, sim. Diabetes, então... Eles não conhecem essa doença. É difícil o médico não conhece, então realmente eles vão avaliar de cara, perdeu 20 quilos, não é diabetes. Diabetes tipo 1, já vai dar insulina para ele. Bem provável. Então tem que tomar cuidado. Minha irmã está com menos de 40 quilos, só que ela nem toma remédio, porque ela nem sabe que ela... Não é que ela não sabe, ela não aceita a doença. O que nós estamos, o que está acontecendo com ele é isso. É porque ele ficou sabendo há pouco tempo. Ele não quer aceitar. Então, assim, Quando que diagnosticou ele? Mês passado. Na realidade, bem antes, né? Bem antes disso eu já tinha Suspeita, né? suspeitas, aí eu fui atrás dos casos na família. Vocês têm muito a aprender com essas pessoas que estão aqui. Mas eu vim a primeira, antes de eu trazê-lo, eu vim a primeira vez. Quando eu suspeitei, eu investiguei, aí eu cheguei até a BH e foi onde eu vim a primeira vez ver o filho dele. Aí eu comecei a notar, porque ele tem esse jogo, ele tem um jogo de voz já, assim, paciente, só que ele já fala, ele já aceita. Ele fala, se eu tiver, tudo bem, eu aceito. Agora ele não quer, ele não consegue aceitar. Eu posso ter também, eu posso desenvolver. E eu também, eu tenho uma... Eu queria fazer uma sugestão de elas terminarem a exposição, aí depois poder conversar mais. Só que eu pensei de poder o encaminhamento, e aí depois a gente continua essa parte que é muito legal também, né? Pode ir para baixar tudo. A gente já falou bastante. Orientações e condutas. Então, após a avaliação da fono, ela vai ser prescrita a consistência do alimento. Né? Então a gente tem os sólidos, que é desde o sólido, a rapadura é sólido, um pedaço de bolo é sólido, né? Então tem o sólido mais duro, mais macio, que é a questão do bom senso. O pastoso homogêneo, que é aquele que é liquidificado mesmo, que nem um danoninho, sabe? Que é bem lisinho. Pastoso heterogêneo, que é com um pedacinho, uma coisa amassada. Pega uma comida e amassa com o garfo. Uma banana amassada é um pastoso heterogêneo. Tá?
Líquido engrossado é quando o líquido fino e engrossado, não sei se vocês já ouviram também, o líquido fino é água, um refrigerante, um suco. Engrossado é a consistência de um suco de manga, um suco de goiaba, e o espessante dá essa consistência para o líquido, tá bom? Né? O espessante é comprado em casas que vendem direto, na farmácia tem. O nome é espessante. Farmácia não tem, não. Depende. Bom, vou falar nome, tá bom? Porque eu tô lidando com pessoas que precisam comprar. Ultra Farma eu sei que tem. Se você liga, às vezes, dependendo... Eu sei que não é sempre que tem, mas tem família que eu atendo que compra lá. Eu procurei bastante e não achei. Assim, Raia, Drogazil... Essas não tem mesmo. Então a gente pode passar. Farmácias que vendem direto, farmácias não, empresas que vendem direto. Mas você usa o espessante para quê? Para remédio? Tem paciente que não. Então, ó, essa questão do espessante, quando é indicado, é porque o paciente não pode beber líquido. E aí tem que considerar que o espessante é um remédio. Por quê? Porque ele vai evitar da pessoa ter pneumonia. Você quer música? Tem aí? Não tem um pouco, mas tem que você andar. Acho que é melhor, né? Está na forma pastosa. Então põe aquilo que vai da boca para o estômago em forma pastosa. Mas aí você dá o quê? Como água? Todos os Vai hidratar a líquidos. pessoa mesmo. Vai hidratar. Porque senão está sem líquido. Imagina você com sede, vai beber e vai engasgar. Quem que vai querer? Ninguém. Né? Então não bebe líquido. Então é uma forma de não colocar sonda. Tá? E assim, todas as consistências. Esse aqui é um tipo de espessante diferente. Esse aqui, como que ele chama, hein? Carboximetilcelulose. Ó, Que é de farmácia de manipulação. tá vendo? Esse é manipulado porque ele é mais barato. Né? Bem mais barato. Porque uma latinha desse espessante custa R$42 que eu vi hoje. Estava pesquisando com o paciente. 42. Você vai tomar bastante líquido, acho que dura uma semana, né? Não, não. Não mais. Dura um mês e meio. Não dura. Aquele dura. É esse aí. Mas da latinha é uma semana mesmo. Esse custa quanto? Esse. E aí esse é manipulado, tá vendo? Daí mistura no líquido isso e vai ficar essa consistência. Então, misturar em suco. A forma, ó, tá vendo? coisa. A hora que vai descer pela garganta, desce assim lento. O líquido ele vai embora, a pessoa não tem controle. Tá? É que na verdade esse assim, ele é muito mais barato. Também foi um paciente que me ensinou, gente. E aí, mas ele é ruim de dissolver. Então o que a gente faz? A gente bate ele no liquidificador com água e guarda ele bem grosso. Se a gente vai misturar um pouco no suco, um pouco mais grosso que isso. Aí mistura aquilo. Eu faço bastante carta, porque tem um órgão do governo que eles entram para ganhar algumas coisas e o governo dá. Então eu falo, olha, precisa de 4 latas por mês. Né? Faço a carta, falo que tem disfagia e tudo, e eles ganham. Né? Precisa de uma prescrição aí. Isso para suplemento alimentar que você já Sim, falou. também, é a mesma coisa. Pessoal, para suplemento alimentar serve a mesma coisa. Tendo carta do profissional nutricionista, vocês também conseguem pegar pela Secretaria de Saúde, na verdade. Acho que é no mesmo lugar, né? Maria Zélia. Na secretaria, pelo porque não Maria está Zélia. regulamentado pelo SUS. Né? Ainda como na lista dos SUSMAS, entrando pela Secretaria de Saúde, eles têm gasto. E assim, o fato da perda de peso, do risco nutricional, já é o fato de você tem que ter um suplemento. Então, o risco da disfagia tem que ter o espessante. Então, eles têm fornecido sim. E falando na parte do governo, que também é interessante, quando chegar numa fase de ter o cuidador. Hoje, o governo ele também disponibiliza, desde que seja justificado, uma equipe de cuidador para o paciente. Então, assim, isso daí é uma coisa que vale a pena ir atrás e ver que o consegue. Pelo SUS. Desde da equipe de enfermagem, fisioterapeuta, fono, tem que ser tudo documentado, vai para o processo, mas a família ganha e consegue. Onde você trabalha? Tem famílias que tem e ganhou a causa. Você trabalha em hospital? Eu trabalhei 11 anos em hospital. Hoje eu trabalho com uma família que tem um portador da doença. Né? Para eles, a gente não precisou, mas tem uma outra família que eu ajudei e eles ganharam desde alimentação integral, suplemento, a equipe de enfermagem que eles têm 24 horas,
fono e físio. Depois você ensina a gente na BH pra gente ensinar os outros. Isso é super interessante, porque assim a qualidade de vida do paciente. É um bom caminho pra você não Isso aqui, ó, a gente vai falar de novo, porque isso é essencial, que nem o bife lá, já vão pôr os 6 bifes, né? Posicionamento para alimentação. Então, 90 graus é sentadinho correto, 45 graus é uma inclinação, né? Quando é difícil, porque às vezes é difícil colocar em 90. 45, não pode ir deitado. 30 graus, às vezes coloca um pouquinho assim, não tá bom? Não, não tá bom. A cabeça tem que ficar aqui, ó, essa região aqui reta para comer, tá bom? A refeição tem que estar acordado, né, em estado de alerta, responder se pedir para tossir, abrir a boca, tem que, né, estar colaborando, tem que ser ambiente calmo. Se não estiver calmo, né, ou se é uma festa, ou dá comida antes, ou vai em um lugar mais tranquilo para estar oferecendo o alimento. Evitar falar, dar risada no momento de comer, porque precisa daquele momento da deglutição, precisa dar a apneia, porque senão vai estar aberto, a comida vai para o lugar errado. Tá bom? E o tempo? O tempo é importante monitorar. Ah, mas não comeu, coitadinho. Ó, começou a comer inteiro, começou a dificultar, amassa um pouquinho para acelerar. Né? Ajuda a colocar na colher se for necessário. Não dê na boca, tá? Deixa a pessoa ter autonomia, mas controlar esse tempo é essencial. Por causa da fadiga, né? Em relação ao tempo, se o paciente tiver dificuldade porque está comendo menos e emagrecendo, vocês podem aumentar a caloria dos alimentos em porções menores. E aí, vai da gente sentar e avaliar individual. Não dá para falar assim, ó, vamos colocar o azeite que funciona? Funciona. Mas pode ser que não seja o suficiente, tem que colocar algo mais. Então tem que avaliar um por um, tá bom? Então realmente, porção menor, se o paciente está demorando muito, quantidade menor, mais calórico, tá? Em relação ao tempo, mesmo bem antes da doença se manifestar, o marido já comia devagar. Só que qualquer problema, assim, que ele não consegue uma solução de imediata, ele simplesmente não come. É importante um acompanhamento, talvez, da psicóloga, sabia? Para estar ajustando aí, né? Porque é uma coisa que já é dele, da natureza, né? Também. Normalmente, ele consegue ficar até um mês inteiro bem. Mas surge algum problema diferente, ele não dorme, ele não come. Independente de tomar o remédio ou não. Essa questão também de tentar filtrar na hora de chegar para a pessoa é uma coisa interessante, né? Para não deixar cair na mão da pessoa e, né? Agitado. O problema é ele não vai responder. O problema é que não pode filtrar. Eu não sei que psicólogo procurar, porque eu procurei, ele já tratou-se com psicólogo, só que piorou a situação, porque esse psicólogo mandou ele fazer tudo. Eu tive que andar atrás consertando tudo, foi pior. Mas aí, na verdade, também, de repente, entra algum profissional de orientação da família como se portar perante a ele, para evitar certas situações, né? Que não é só ele. Então, porque toda uma adaptação é um advento que vai modificar a família toda, né? Apesar que eu, sinceramente, não tenho tempo para isso. Se eu for me tratar, eu vou tirar o tempo dele, o tempo da minha menina. Então eu tenho que levar para um psicólogo que é familiarizado ao problema, porque o meu que eu trato há um ano nem sabia o que era isso. Psiquiatra, do psicólogo. Psiquiatra, em vez de psicólogo também. A psiquiatra, ela passou medicamentos que deu uma acelerada na doença. Eu pedia, por favor, para ela, faça o exame para a gente saber se ele tem a doença que minha sogra teve. Ela dizia que a doente era eu. Que eu precisava de tratamento. Mas a falta de conhecimento. Falta de ignorância. Infelizmente, a gente encontra mesmo profissionais não tão capacitados em todas as áreas, né? Às vezes cansados de cair de mesmo. Mas assim, eu acho que o psicólogo, quando nós chamamos de psicólogo, mesmo que ela não conheça a doença, sabe? Procura, estuda e consegue. Porque senão, a gente precisa mudar em alguns momentos. A gente tem que ver assim, porque não dá para dizer todos são bons, nem todos são ruins, né? E o conhecimento hoje é tão rápido,
situação dela, mas tem uma coisa geral, que o nutricionista, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo que trabalham na neurológica, a linha básica ele sabe. E o restante, eles vão aprender o restante. Hoje tem muita informação, mesmo vai do psiquiatra, neurologista, só precisa da postura deles de atrás. Mas tem muito deles que não aceitam e que nós vamos argumentar. Porque aí é um problema da pessoa. Dela, eu também passei por isso. Eu acho que tem que mudar de profissional. O problema estava em mim, não na minha filha. Só que não era esse caso. Ele não aceitou e nem foi atrás para saber do que eu estava falando. Então é do próprio profissional não aceitar o que a gente está passando para ele. Não, ela tem isso, porque teve em todas isso. as áreas. O Adilson, até a gente acertar a neurologista, ele passou por 2 que pediu um exame e falou assim, não precisa voltar. Eu fiquei zonzo. Ele prescreveu lá o passou falou assim, faz porque qualquer outro vai pedir, mas não precisa voltar. Por desconhecimento mesmo. Então acho que também depende da gente, da associação, desse movimento de tornando mais popular, porque existe pesquisas e ele existe para a ciência. Não está divulgado, né? Porque no primeiro momento que ela fez as consultas com o psicólogo, devido à fase escolar, disseram que ela era uma drogada, que ela estava se metendo com drogas. Isso foi não era, a gente viu que não era isso, eu estava atrás da história toda, mas não era droga, ele insistia que era. É que até a gente não se dá conta que o profissional não é bom e demora um pouco, né, pra gente mudar. Mas a gente tem que ter coragem de mudar. Não deu, vamos procurar, né? Ainda tem situações que eu não consigo entender, tem situações que eu não consigo resolver. Mas eu acho que isso em todas, isso não acontece só nessa doença, acontece na nossa vida também, né? Tem situações que a gente não pode resolver e tem que buscar um profissional. Às vezes o profissional não é bom, a gente tem que buscar outro profissional. E não pode esperar, tem que fazer isso logo. Isso não é com você, eu acho que é com a maioria, e não é com essa doença, é com todos os problemas do dia a dia. E o cuidador, de fato, ele é muito sobrecarregado nessa doença. Então, assim, por mais que você fale, eu não tenho tempo. Se você não se cuidar, você não dá conta do resto. Então, por isso, assim, talvez você tenha que priorizar isso nesse momento. Eu preciso estar bem para cuidar bem da minha filha e do meu marido. E a gente tem que fazer isso sem sentimento de culpa. Porque é uma coisa que a gente costuma ter. Eu não vou passear, eu não posso ir, porque ele não pode. Eu estou chegando. Não, o cuidador precisa ter um momento para ele, achar um espacinho, meia tarde, um dia por semana, sabe? Pedir alguma ajuda para alguém. Se for paciente, ele não pode ficar sozinho. Porque estabelecer prioridade a também, gente, né? se o cuidador não se cuidar, ele não vai dar conta. E aí vai ser mais uma pessoa doente de outros meses de estresse, seja lá de outras coisas. Né? Eu lembro consulta com um psiquiatra. Eu coloquei essas fotos aqui meio para categorizar ninguém. Então essa aqui é uma senhora que está se alimentando via oral. Ela é disfágica, mas se alimenta via oral. Não é porque tem disfagia, tem que pôr sonda, tá? Esse aqui eu peguei uma foto, uma imagem com a sonda nasointeral, que é a que vai pelo nariz, né? Só que essa sonda, ela não pode ficar muito tempo, né? Ela coloca 4 meses. É assim, o paciente só coloca a sonda nasointeral se a gente sabe que o tempo que ele vai ficar com sonda é curto. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. A gente acha que o paciente melhora, então é colocado sonda nasointeral. E a fono trabalha bastante isso e retira a sonda nasointeral. Tá? Quando acha que o paciente não vai melhorar, é colocado a gastro. Tá? Só que essa gastro não vai comer nunca mais? Não é bem assim. Tá? Um paciente com gastro pode comer pela boca, tá bom? E aí a Rosane? A minha cunhada, ela se alimentou de sonda durante muito tempo. E ela Quantas... fica mais no hospital do que... Então, essa sonda nasointeral, a dieta... Não, ela ficou mais tempo no hospital. Não tem a ver com a sonda, tá? O caso de estar mais tempo internada não tem a ver com a sonda. É que eu acho que a gente olhando uma pessoa com sonda, fala, nossa, ela está muito ruim, olha que estado ela está. Emocionalmente, é ruim viver uma pessoa usando sonda, né? Impressiona em tudo. Mas, e a dieta é líquida, né? Então tem a ver com o tempo mesmo. Vai tirar logo? É um período e vai voltar a comer tudo? Fica com a sonda. Vai demorar, a gente não sabe se vai vir a voltar.
põe a sonda no estômago, então a comida fica diretamente no estômago e fica coberto. Ninguém vê. Né? Atendo bebês que um dia de vida já colocou sonda. Tem né? risco assim da pessoa estar com esses movimentos involuntários de arrancar? Sim, tem. Como... Na verdade, esse tipo aqui de sonda, tem umas que tira essa... A cânula, né? Esse anexo aqui tira e fica um bóton. Então isso tira, e alguns pacientes que eu tenho, eles usam uma faixa. Eles usam uma faixa, porque às vezes vai coçar, às vezes nem com a intenção de arrancar. E assim, se você colocar uma sonda e você tirar o bóton, isso vai crescendo de dentro para fora e um dia isso aí fecha. Né? Então é uma coisa que impressiona, a gente não está habituado. Né? Mas é natural. É ruim, a gente tem que precisar, mas não é ruim fazer, é uma solução para um problema que a gente vai estar tendo. Essa sonda aí gasta para o movimento na hora de dormir, na hora do banho, atrapalha? A gente que cuida da pessoa? Não. Vai ter que fazer secar, tem que passar pomada e tudo para não criar fungo, né? Mas não vai ter cuidado com o cuidador mesmo, mas não custa nada. Vocês retiram a cânula? Não fica com essa cânula? Não, ela tem a cânula, tá? Ela pode ser bem fixada, às vezes, para não machucar a pele, pode fixar ela com micropor ou com essa faixa que ela falou que funciona muito bem. E assim, coloca a faixa, coloca a roupa, não aparece nada. Não parece. E até se às vezes a pessoa ela tenta tirar alguma coisa, ela não consegue, então não tem risco nenhum. E a alimentação e pode ser caseira. Porque pensam muito na estética, né? Não, assim, não tem nem como falar que a pessoa usa, a não ser na hora de um banho, quando tira totalmente a roupa. A sonda nasointeral tem que ser dieta líquida. Não tem outra dieta, é líquida. Porque senão entope. Tá? Aquela que vai no nariz. Agora, a sonda gástrica, você pode dar uma dieta um pouco mais pastosa. Não pastoso grosso, mas um pastoso mole, que aí as consistências vem com a Rosane. Só que você consegue passar com seringa. Então, mas qual a vantagem? Aí você já não está passando pela boca mesmo? Não, a vantagem é uma via que mantém o paciente bem de saúde mesmo. Não, a vantagem é própria. O valor próprio. Quando é caseira, uma caseira líquida é um escovão que acontece, gente. Vamos pensar, você tem essa caseira em casa, caseira, liquidificar ela, sei lá, generou tudo. Gente, não tem. O valor calórico cai muito. A gente estima que é 0,8 caloria por ml. Então, numa dieta com um paciente que tem uma doença tem que ser uma dieta hipercalórica, tem que ser 1,3, 1,5 calorias. Então, eu não consigo isso em uma dieta por sonda nasointeral caseira. Tá? Agora, uma dieta mais grossa, que eu passo com seringa na gastro, eu posso conseguir fazer. Pode ser a caseira, essa gastro? Pela gastro, sim, a gente consegue a caseira mais calórica. Mas tem que ser com seringa? Com seringa. Porque você coloca para gotejar. Mas quando você coloca para gotejar a caseira, ela vai ficar mais líquida. Mas se for a dieta integral, você põe no sim, se for a integral, a pronta industrializada, a goteja normal. Tá? Se for a dieta industrializada. Aí vai depender. Se vocês já conseguiram dieta, se pode comprar, se conseguir pelo governo, depende, tá bom? Do paciente. Da questão financeira. Então a questão é assim, a gente modificar o olhar, né? E assim, é ruim a sonda? É ruim precisar, mas ela não é ruim, é uma solução para um problema. Lógico, quando eu prefiro 1000 vezes que como pela boca, que a gente estimule. Né? Eu brinco que como nutricionista, se o paciente não está comendo, eu prefiro a sonda. Tá? O paciente está fechando a boca, põe sonda. Eu sou a primeira a falar, muito mais fácil, hein? O paciente para de perder peso, volta a ganhar, você recupera a qualidade, tá? Às vezes o paciente fica até mais forte e volta a comer melhor. E a parte clínica fica estável, né? Mas e a questão, assim, a questão do prazer de comer? Sim. Como é que... Então, dá para fazer um trabalho de estimulação. Lógico, não vai ser uma dieta com a função de nutrir, mas vai ser uma dieta terapêutica que a gente fala. A pessoa gosta de comer tal coisa, a gente estimula. Tem um volume que vai ser seguro para ela. A questão do prazer que você fala, que eu acho que é importante, tem que perceber quando o paciente perde o prazer. Tem famílias que querem continuar dando comida pela boca e o paciente não quer mais comer, tá? Demora muito tempo, ele não quer abrir a boca.
Ele está cansado, gente, ele está fazendo mal para ele. Vocês têm que entender que nem sempre a alimentação, não é para sempre que a alimentação vai dar prazer. Vai ter um momento, pode ter um momento, e não é nessa doença específica, é em várias doenças neurológicas, onde a pessoa está broncoaspirando, como a Rosane falou, vocês não estão percebendo. Então o paciente já percebeu que não pode mais. E aí é a hora de você pensar, será que é a hora da sonda? Será que já passou até dessa hora? Se eu colocar ele vai melhorar? Porque provavelmente vai melhorar com a sonda. Porque a indicação da gastrostomia, todo mundo fala assim, está tendo pneumonia, vai por gastro. Não é a primeira indicação. A pessoa está desnutrida, tá ficando desidratada, vai pôr. Porque tem gente com gastro que tem pneumonia ainda assim, entendeu? Porque não zero 100% disso. Não zero, é porque a gente tem a possibilidade de aspirar saliva. Né? Mas acho que a principal parte é o paciente estar bem hidratado e nutrido. E isso, aí você consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Tem uma dúvida. Minha mãe, ela não está broncoaspirando e ao mesmo tempo está numa condição de peso estável já faz alguns anos. Tá certo que é 38 quilos, mas está estável já faz algum tempo. No momento de colocar uma sonda como essa, ela engasga bastante, mas não está broncoaspirando. Um problema que você pode ter uma parada respiratória, um tipo de problema relacionado a isso. O problema é identificar o momento de colocar algo como esse, tá? Ela engasga, mas tudo bem, sempre tem gente próxima, sempre... Mas ela está com perda... É o peso... Tá, o peso já tem acompanhamento médico, está com peso que está estável e o médico dela falou, não, tudo bem. E ela tem esse faz peso, suplementação via oral ou não? Faz, ela tem uma suplementação via oral, ela tem alguns pós, não sei agora, Nutrigênio, não sei exatamente quais são os nomes técnicos dos produtos, mas sim. Então ela está comendo, ela está mantendo peso, ela está, sei lá, 3, 4 anos com acompanhamento médico para manter esse peso. Porém, a minha principal preocupação é a parte de engasgar e ter alguma parada respiratória. Esse é o principal problema, não o resto. E qual o momento de... A alimentação dela é modificada já? Tem pastosa, também tem, não é 100% pastosa. Às vezes tem que estar na hora de tirar os sólidos, deixar um pastoso mais homogêneo e usar o espessante. Para ver se ela consegue manter o peso, aumentar, ganhar peso um pouco e parar de engasgar. Né? Eu acho que seria... Às vezes ela tem o engasgo até com a saliva. Então, tem que ser avaliado. O ideal é que ela seja avaliada por uma fono. Sim. E a fono já pontuou? Na verdade, a fono fez 2 sessões com ela, começou agora. Mas eu sou fono também, eu sou cunhada, eu não sou especialista em disfagia. Mas ela come pizza, ela come pão de queijo. Não pode. Não pode. Em relação ao estado nutricional, o que vocês podem avaliar, eu pedi para o médico fazer exames de proteínas totais e albumina, para ver se realmente existe desnutrição. Porque se nos parâmetros bioquímicos, a parte de dentro, se estiver tudo bem, a parte bioquímica dela, vamos falar de bioquímica, se estiver tudo bem, ela não tem uma desnutrição. E o baixo peso, então, o baixo peso não caracteriza a desnutrição. Às vezes é o biotipo daquela pessoa. Tá? Então não dá pra... Os exames são perfeitos, o sangue, tudo perfeito. Mas precisa fazer essa mudança aí. Antes da sonda, importante. talvez tenha esse passo antes de precisar. Antes, é porque você vai já pro último. Você tem um monte de coisas, passos para fazer, você vai pro último. Entendeu? Tem que tentar outras coisas. A preocupação deles é tirar o prazer. Não tem quase prazer mais na vida, vai ser coletivo. Mas é negócio de negociar. Talvez negociar com ela e com a família. O que a gente pode fazer? Até que ponto está dando prazer de verdade? Pra você ter ideia, ela pede confecção. Aí um dia a gente trocou pelo suco de uva, ela não percebeu. Então eu questiono esse prazer. Eu falo, ela pede por hábito, não porque ela está sentindo o gosto da comida. A gente foi falado no começo, que pede comida, come, mas está sem pedir comida. Isso para mim é claro, bem pela minha mãe, é a parte psicológica, às vezes, pelo menos experiência própria da família, ela tem ideias fixas. A ideia fixa é Coca-Cola. Podia fazer muito mais isso. A gente põe espessante. Não, Coca tem espessante. Mas às vezes ela nem quer mais. Ela tá no Coca-Cola, já tomou um monte, não quer mais. Ela é Coca-Cola, que nem a comida. Ela vai comer um monte e é comida. Eu tenho pessoas que explicam com estressante. Tipo assim, não vai pôr estressante pra mim. Eu falo, mas não muda o gosto. É igualzinho. Eu testei com tudo. Eu tomei de tudo já. Só na água que eu acho que
modifica um pouco na água. Mas a água de coco fica perfeita também, tem outra saída. A água de coco é a melhor coisa que fazer. Mas não muda. Antes da gastro, então, tem caminho para conversar com a família, fazer, de repente, para todos, uma terapia familiar, pensar nisso, uma discussão realmente para ver se até que ponto tu está aceitando um prazer ou estão colocando em risco. É avaliar isso, tá? E a gente queria estar passando para vocês é isso, né? Que assim, todo caso tem uma modificação, tem uma saída, tem um caminho para modificar, porque a intenção principal é melhorar a qualidade de vida deles. Então, o esforço maior é esse, né? E os profissionais todos estão aí para ajudar nesse caminho. O ruim é que demora muito, né? Eu estou há 6 meses esperando gastos também com minha tia, que está nessa fase e agora nada. Tem que estar sempre procurando. O ruim de tudo é bom a gente fazer as coisas em casa, mas está sempre precisando de profissional. Demora muito, pelo menos pelo governo. Mas esse é o lado difícil, que a gente não tem esse serviço aqui. O pior é que são 3 casos e já vem mais do quarto já. Né? Ficou mais difícil. Mas o que pode estar podendo fazer, né? Vocês atendem em que hospital? Cruz Azul. É particular lá, Guilherme? É um hospital militar, mas tem para civil também, né? Onde fica? Aqui no Cambuci, aqui perto. Mas podiam deixar contando, sabe? Não te deixa contar, pode A experiência, elas já atenderam alguns pacientes, a gente não fez uma apresentação no início, né? Elas têm já alguns pacientes de Huntington, uma delas é a minha irmã, mas atendem uma pessoa que está também numa casa de longa permanência, né? Na casa do Lar das Mãezinhas, então ela já tem uma experiência de alguns anos já, especificamente, né? Então isso para nós faz uma grande diferença, porque sai do teórico para a prática, né? Então acho que isso é bem legal. E o que para vocês e para nós também no começo assusta é a movimentação involuntária, que para nutricionista eu olho assim, esse paciente está gastando energia o tempo todo, então ele vai sofrer. Eu olho assim. E a fono, olha, ele vai ter disfagia, porque não para também, então, de qualquer forma. Até agora nós falamos da alimentação, que é muito importante. Só que eu queria saber quais são as alimentações sem precisar de medicamento para o intestino. Ah, ok. O que a gente pode fazer de laxativo? Isso. Certo. Bom, a gente pode começar pelo azeite na alimentação. Incluir azeite no almoço e no jantar. Em cima do prato? Ou embaixo do prato, como preferir. É o prato no pastoso, o prato, exatamente. Na porção que ele vai comer. Se ele comer uma porção desse tamanho, uma colher. Se ele comer uma porção desse tamanho, uma colher. Isso. Se o paciente, ele é grande, pode até colocar 2 colheres no almoço ou 2 no jantar, porque o paciente é grande. Pode. A cada refeição? No caso dele, eu tô vendo que ele tá aqui, ó. Mas ele é ele grande. não tem problema de colesterol, diabetes, nada. Ele já fez 2 vezes que Então, você pode acrescentar. Gente, para que fique claro, o azeite não aumenta o colesterol de ninguém, mas pode aumentar o triglicérides, tá bom? Então, só esse cuidado que tem que ter, tá? Então, o azeite melhora bastante o intestino. Agora, aumentar o consumo dos alimentos laxativos. E aí, o que você pode fazer? Legumes e verdura com mais frequência. Verduras não, porque só se for batido em sopa. Agora, legume, você pode fazer ele batido. É complicado, hein? Não dá. Salada não pode. Gruda tudo. Agora, o que dá para usar? Frutas laxativas. Você pode usar um suco laxativo que funciona. 3 frutas, por favor. Suco laxativo, você pode usar as 3 frutas juntas. Você pode fazer um suco com laranja, mamão e ameixa. Os 3 juntos, tá bom? Mas esse suco chama suco laxativo e funciona bem. Se você puder todos os dias em jejum tomar suco, ele melhora bastante o trânsito intestinal. Tá? Forma um bolo de fezes maior. E aí o trânsito melhora. E assim, ó, não é falando de marca, mas existem probióticos e prebióticos que funcionam para o intestino. E aí, se essas coisas que você põe no dia a dia, azeite e suco laxativo não funciona, aí é a hora de pensar num probiótico ou num simbiótico, pozinho que você dilui na comida. E aí,
Aí eu não posso, né? Tem que ver se precisa mesmo. Eles têm vários produtos. Tem que ver se precisa, se é o caso. Mas no alimento. Então, isso funciona. Usando continuamente. Todos os dias, senão não funciona. Exatamente. Todos os dias. Todas as semanas, aí começa a regularizar na segunda, terceira semana. Isso. Não, tem que usar todos os dias, tá? E se você... É que o parâmetro já usou, o parâmetro né? Dá pra usar, no caso deles, não precisa da consistência se dá certo. Se for uma fruta. Não, o parâmetro de trigo, junto desse suco batido, se não ficar... No caso dele, eu acho que não dá. Sim. É porque às vezes o fardo de trigo fica com casquinha, né? Na hora de engolir, para algumas pessoas não dá. Mas a fase que dá, eu acredito que tá comendo até Maria Mole com coco. Não. Acrescenta uma colher de sopa de farelo de trigo, que aí o suco fica melhor. Isso. Eu fico com medo de falar geral, porque não, gente, é individual a consistência, então... de vez em quando. A gente assim, quanto que é importante é que multidisciplinar e infantil, né? Exatamente. Porque tem essa questão. Eu acho que foi um difícil, eu acho que hoje até os tecnologistas estão mais conscientes disso, né? Que quando fiz de nutrição, são 3 coisas assim que melhoram muito, mas precisam haver uma interação, inclusive, entre eles. Porque não adianta só a fono se não vier com essas informações da nutrição, o que é preciso pôr, a fisioterapeuta, a mesma coisa, né? Então é uma coisa assim que, até pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, se dizia que não adiantava a mãe não fazer fono, não adiantava fazer físio, porque eles não aprendiam coisas novas. Hoje, isso já caiu por terra, eles têm visto assim, quanto que isso melhora a qualidade de vida, né? Eu posso falar essa experiência na minha própria família, no começo que a gente não tinha informação nenhuma, que meu pai não fez nada, minha irmã começou a fazer, e eu pensei que faz em termos de prognóstico, quanto tempo a mais ela ficou independente, sabe? Isso fez uma diferença, assim, que a gente pode dizer a olhos vistos, assim, né? Eu acho que isso é fundamental mesmo. Mas isoladamente a coisa também não funciona, não. Porque se não tiver um diálogo entre eles, fica difícil, né? Essa questão da sonda que você estava perguntando do momento de colocar ele. A doutora Mônica fala que existe um timing, né? Que não pode ser antes e não pode ser depois. Que muito antes é desnecessário e muito depois também, que já está numa fase que não vai adiantar mais, que você vai prolongar a vida sem qualidade, né? Que isso tem que estar mesmo em conversa com o nutricionista e o neurologista, né? A gente percebe o psiquiatra e o psicólogo. Psiquiatra e psicólogo. Esses são fundamentais mesmo. Então, se o paciente puder, além de ser cuidador, o paciente, se puder fazer psicoterapia, vai ajudar a aceitar melhor a doença, a enfrentar, a ir se adaptando, né? É claro que a gente fala assim, esse é o ideal. Todos nós sabemos que na prática isso acaba sendo muito difícil, né? O custo é alto, o serviço público não dá, nem todo mundo tem plano de saúde, né? Às vezes o plano de saúde tem, mas dá 10 fisioterapias só, depois encerra. Tem essas maluquices que nem sei mais quem é. Então tem tudo isso, mas assim, que faz diferença, quem pode, deve investir nisso, deve investir nisso. Né? Faz muita diferença. Não era isso. Agora uma dúvida, eu vou voltar lá atrás, na manobra da FUCA. Eu não acho muito artigo relacionado que fala sobre o que pode acontecer de prejudicial para o paciente. Você sabe me falar alguma coisa? Porque assim, quanto mais aumenta os engasgos, mais manobra é feita. Mas até onde a gente pode estar fazendo realmente? E quanto? O que pode ser ruim para ela? Acaba que sendo ineficaz. Eu tenho uma mãe de um paciente que ela põe aqui, assim, todos os dedos já. Impressiona a laringe toda e a gente vê que ele fica com a apneia. Porque ela põe inteiro, aí ele tosse e solta muita secreção. Né? Porque vai ficando, um dedo já não vai, precisa de mais. Né? E demora para voltar. Eu acho que o prejudicial qual é? Ficar em apneia, ficar com aquela secretividade. E ela vai perdendo essa sensibilidade? E a baixa saturação, inclusive. Se você for medir, pegar o oxímetro, a saturação aí você tem que ter o bom senso. Né? Até quanto é? O cara pode pôr uma tráqueo nele. Deixa eu te falar o porquê. A gente faz a manobra de fluxo, funciona muito bem, ela responde bem, tá? Com um dedo, normal. Isso, com um dedo todo. Mas eu fiquei me questionando, em um dia, assim,
terminação nervosa não tem prejuízo. Aí eu peguei e falei, vamos mudar, então a gente vai aqui, tá? O que aconteceu? O vômito foi, saiu, ela ficou extremamente cianótica porque ela aspirou, quando ela teve a aspiração, não deu certo. E aí a gente questiona o quê? Até onde a gente pode ir com isso? Porque na teoria você não acha muita coisa, acontece isso. Mas é prática, não tem na teoria porque a prática não é feita. Isso não é uma coisa comum. O paciente que tem malácia, que tem a laringe colada, não pode fazer. Né? Mas nesse caso, escrever um artigo e publicar depois. Ó, se a gente for comparar, qual seria outra opção? Fazer aspiração nasotraqueal. Qual que é mais invasivo? Aspiração. Né? Então a gente vai assim, pelo É questionar o momento e ver a necessidade dela. E tá vendo também se está acontecendo com muita frequência, se a via de alimentação está sendo adequada. É o momento de pensar. Aí é bem questionável, por quê? Tem dia que é assim, tem dia que ela não tem nenhum. Então às vezes é a saliva que acumula, às vezes é um refluxo. Né? E às vezes broncoaspirou e o pulmão, o que acontece? Fica uma secretividade na tentativa de limpar. Então tem avaliar o porquê. Na verdade é muito questionável tudo, né? Não tem como. É individual. Tem que estar refletido, tem que encontrar é individual. Como ela disse que tem dia que não tem, tem dia que tem muito. Tem dia que eu paro, converso, vejo meu marido, eu fico muito, será que isso não tem a doença mesmo? Eu fico às vezes em dúvida. Mas tem dia que eu falo, o Senhor que me dê força, porque eu não estou aguentando. Então, eu acho interessante isso. Mas o que eu reparei se ele conseguir ficar totalmente calmo, tranquilo, tem pessoas que não percebem que ele tem a doença. Mas se ele se estressar um pouco, pegar essa zoeira da rua, briga de vizinho, lugares muito aglomerados, já fica um pouco mais perceptível a doença dele. Então, eu reparei que o estado emocional influencia muito no parecer ou não. Você já está fazendo toda uma visualização da especificidade dele. Você já está fazendo um quadro dele entendido. Entendido não é só intelectualmente, no afetivo mesmo. Porque você já observou uma série de coisas da realidade dele. E não daquele anônimo, daquele teórico anônimo, né? Porque você está envolvendo com ele, você sabe o que é a reação dele, o que você pode esperar, como que é o tipo dele. E eu já observo na menina também desde pequena. Então, e eu reparei que quanto mais eu observo, mais eu sinto no coração que ela não vai ter doença. Porque ela come e engorda. E tem uma facilidade muito rápida de aprender. Então, cada detalhezinho da minha menina também eu tenho que acho que isso é muito importante. Porque cada um é um. Existe o teórico que faz um geral para geralmente mas exatamente. Cada um é um. Certo? Estamos tentando checar. Gente, a gente pode fazer uma fotografia.